Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje nós começamos uma parte bastante importante nos estudos geográficos. A gente vai tratar com climatologia. Na primeira parte a gente fala de meteorologia, para em seguida a gente discutir os climas, notadamente os climas do Brasil. A climatologia ela tem uma importância muito grande porque, na verdade, ela está associada a tudo da superfície do planeta. E, neste caso, ela interfere tanto em fenômenos físicos, como é o caso da erosão, da hidrografia, do próprio crescimento da vegetação, manutenção dessa vegetação, além de outras coisas ligadas às questões hidrológicas. E também do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, associado principalmente às formas que tem na meteorologia e na climatologia uma importância muito grande, como é o caso dos ciclos hídricos para a agricultura. Muito bem, vamos começar então os nossos estudos com a questão da meteorologia. Mas o que vem a ser, afinal, a meteorologia e a climatologia? A quais campos dos estudos científicos essas duas ciências, hoje separadas, se dedicam? Bem, quando a gente fala de meteorologia, a gente está falando de fenômenos relacionados à atmosfera e ao seu comportamento físico e químico. A meteorologia ela investiga os fenômenos físicos e químicos que são responsáveis pelos diversos tipos de intempéries. Então, problemas, ou às vezes fenômenos simplesmente, como trovões, raios, a própria chuva, o vento, o ar em deslocamento, isso cumpre a meteorologia investigar, ao passo que a climatologia tem um outro tipo de enfoque. Ela reúne, na verdade, as informações do tempo estatístico de uma determinada região e, a partir daí, organiza aquilo dentro de um contexto de previsibilidade. A climatologia busca, na verdade, estabelecer prognósticos para que haja um planejamento a respeito dos diversos tipos de fenômenos meteorológicos que acometem a uma determinada região. A partir daí, fica muito mais fácil para se programar algumas coisas como a agricultura, a própria produção de energia hidrelétrica, as questões relativas à pesca e até mesmo a tentativa de previsibilidade de alguns fenômenos que são extremamente complicados em alguns locais, como é o caso de furacões, tornados, tufões. Então, há uma diferença entre os dois conjuntos de conhecimento. A meteorologia busca a análise dos fenômenos e o porquê que eles ocorrem. A climatologia reúne os dados estatísticos da ocorrência desses fenômenos em um determinado local. Pelo que nós dissemos, o tempo e o clima são derivados diretamente dos enfoques colocados pela meteorologia e pela climatologia. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando do estado físico da atmosfera em um determinado local e em uma determinada hora. O tempo ele pode variar bastante ao longo do dia. Por exemplo, ao amanhecer, as temperaturas ainda são baixas, porque durante a noite, a ausência da insolação fez com que a Terra perdesse muito do seu calor e esse calor se dissipasse. Consequentemente, a temperatura vai ser mais baixa por volta das 6 horas da manhã. Mas ao meio-dia, já depois de um longo tempo de insolação, as temperaturas da superfície aumentam novamente e você tem a sensação de que está mais quente. Muito bem, essa noção de mudança nos estados físicos da atmosfera, temperatura, umidade, pressão, são exatamente o que nós chamamos de tempo. Tempo, então, é, na verdade, um conjunto formado pela temperatura, umidade e pressão atmosféricas em um determinado local e hora do dia. Quando a gente fala de climatologia, a gente está falando de um outro conjunto. A gente está falando também de temperatura, pressão e umidade, mas dentro de uma visão do que é o mais comum acontecer para uma determinada região. Então a gente estabelece, por exemplo, quais seriam as temporadas nas quais vai acontecer um volume maior de chuvas ou uma temperatura mais baixa, mais alta. E com isso, você reúne dados estatísticos que permitem prever, ao longo
dos anos, a situação mais comum de tempo para um determinado local, para uma determinada região. Então, na verdade, a climatologia e o clima, nesse caso, buscam uma previsão do que é o mais comum em termos de tendência meteorológica para uma determinada área. Qualquer que seja a instância que nós estivermos tratando, meteorologia ou climatologia, o subsistema ao qual esses fenômenos se ligam é a atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada gasosa que recobre o planeta. Ela tem uma espessura aproximada de uns 1000 quilômetros, mas existem, na verdade, diferenças muito grandes no que diz respeito à sua concentração gasosa. A superfície, por exemplo, a que está em contato diretamente com a baixa atmosfera, a troposfera, ela reúne cerca de 80% de toda a massa gasosa planetária. Quando a gente chega por volta de 500 a 600 metros, isso aí já praticamente foi reduzido a traços, apenas algumas moléculas propriamente dito. Seja como for, existe uma composição que é uma composição aproximada e que não muda muito, quer você esteja na superfície do planeta ou então na alta atmosfera. Essa composição vai ficar entre o nitrogênio, oxigênio e CO2 principalmente. O nitrogênio com uma participação de cerca de 70%, o oxigênio com algo em torno de 20%, o CO2 em torno de 5%, e o restante seria preenchido por outros tipos de gases, gases raros e alguns outros. Essa é uma composição que não muda, é uma composição aproximada, em todos os pontos da atmosfera, em todos os estratos dela. Bom, a atmosfera tem uma importância muito grande do ponto de vista da economia, da economia humana, vamos colocar assim, porque é ela que permite o aproveitamento dos recursos colocados pela biosfera. E a biosfera, tal como nós conhecemos, ela está diretamente vinculada à questão da água líquida. Por que a água líquida? Porque, na verdade, todos os corpos e formas de vida que nós conhecemos no planeta hoje dependem da água em circulação. Isso só é possível pela manutenção de uma temperatura, que é uma temperatura em torno de 16 graus, mais ou menos, em todo o planeta. Essa é uma média, tá? E essa temperatura mantida dentro desses padrões formam exatamente o que nós chamamos de efeito estufa, ou seja, a capacidade de retenção de calor e armazenamento desse calor pela atmosfera. Sem essa capacidade de armazenamento, a água fatalmente estaria congelada, ou então estaria numa forma muito quente e que não permitiria a vida dentro dos padrões que nós conhecemos. Esse calor relativo ao efeito estufa está associado à recepção e ao armazenamento da energia luminosa proveniente do Sol, da energia solar. Da forma como é aproveitada essa energia solar, muita gente imagina até que primeiro nós receberíamos uma enorme carga de calor na atmosfera, a atmosfera se aqueceria e a partir daí nós formaríamos uma estufa. Mas não é bem assim que acontece. Na verdade, uma pequena parte apenas é absorvida pela atmosfera. Uma boa parte dessa energia é refletida diretamente pelas nuvens e pelos próprios gases da atmosfera, e o que chega até a superfície do planeta é algo em torno de 60% no máximo. Da mesma forma, é refletido esse calor de volta para a atmosfera e é aí que ele vai se aquecer. É aí que ela vai se aquecer, por meio de ondas curtas. A energia que chega à superfície do planeta é feita na forma de ondas longas. A energia que é retornada da Terra para a atmosfera é uma energia na forma de ondas curtas. E é ela que vai, ao final das contas, aquecer a atmosfera e provocar diversos fenômenos atmosféricos importantes, como é o caso da dilatação e movimentação dos gases, a formação dos ventos, a formação de massas de ar com características de umidade e de temperaturas diferenciadas, enfim,
praticamente tudo que movimenta a atmosfera está associado com a energia captada do Sol, a energia solar. Nós falamos anteriormente que tanto o tempo quanto o clima, dentro das suas noções científicas, estariam ligados diretamente a 3 elementos centrais: a temperatura do ar, a umidade atmosférica e a pressão atmosférica. Qualquer que seja o ponto da superfície em que você se encontre, você sempre terá como elementos presentes na atmosfera e, para serem estudados pela meteorologia, a temperatura do ar naquele local, a umidade que o ar carrega e a pressão em que ele se encontra. Esses elementos, então, são os elementos fundamentais do clima, são os elementos fundamentais da meteorologia e funcionam dentro de variações que permitem, o estabelecimento de climas distintos, seja o local em que você se encontra na superfície. Essa variação está condicionada com, primeiro, a altitude. De modo geral, os locais mais elevados eles apresentam uma pressão atmosférica menor, uma massa gasosa menor, o ar se encontra mais rarefeito, e vai daí que ele tem também menor capacidade de armazenamento de calor. Então, nesse caso, você teria uma alteração da temperatura e provavelmente também uma alteração da umidade da pressão devido ao aumento da altitude. Se nós considerarmos, então, a temperatura, a umidade e a pressão, eles são elementos. A altitude foi um fator que modulou, que modificou ligeiramente as características daqueles 3 elementos. A mesma coisa vai acontecer com outros fenômenos que incidem também, fenômenos e localizações, que podem incidir e alterar as características da temperatura, da umidade e da pressão. A latitude é um deles. Próximo do Equador, você tem uma recepção muito mais intensa da luz solar, da energia solar. E com isso, em tese, você teria climas que são mais quentes do que aqueles que estão aproximando-se dos polos. As regiões dos círculos polares são mais frias. Da mesma maneira, outros fatores, como a vegetação, também podem interferir. A vegetação, como uma verdadeira bomba biológica capaz de puxar a água do solo para a atmosfera, ela vai incidir também nos 3 elementos, mas principalmente colocando uma umidade atmosférica maior. Nós temos ainda a maritimidade através das correntes marinhas. Nós temos também fenômenos como a chegada de massas de ar, todos eles se colocando como fatores capazes de interferir na temperatura, na umidade e na pressão. São esses, então, os elementos e fatores do clima que a gente passa a estudar a partir da próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até lá.